Oi pessoal, para você que nos acompanha no portal De Ponta News, para você que é seguidor do nosso portal e sempre está muito bem informado, nós estamos começando agora mais uma entrevista especial das eleições de 2020, as eleições municipais. É momento de discutir a cidade e conhecer um pouco mais sobre os pré-candidatos, as pessoas que colocaram seus nomes à disposição da cidade. E hoje nós vamos conversar com o empresário Márcio Paulic, ele que é do Solidariedade. O Márcio é dono de uma rede de lojas do varejo, ele disputou as eleições em 2012 e conquistou 30% 30% dos votos de todos os eleitores, ganhando a confiança de 53.517 pontagrossenses. Paulic não chegou a participar do segundo turno e naquele ano também não apoiou ninguém no segundo turno, que era Marcelo Rangel e também o Péricles de Melo. Em 2014, Márcio foi deputado estadual, na época pelo PDT, com 62.762 votos. Ele é contrário à reeleição, então por isso, em 2018, ele saiu candidato para deputado federal. E nesta eleição, ele perdeu com 67.125 votos. Então ele conquistou 67.125 votos nas eleições para deputado federal em 2018. E este ano, Márcio Paulic acabou aí colocando o seu nome à disposição para participar das eleições em Ponta Grossa. E nessa entrevista ele vai comentar um pouco sobre a vida pessoal, sobre sua saúde, vai falar sobre a participação de Joselito Canto, Bochneck, nas eleições deste ano, um novo cenário político que se forma. E para a gente começar, Márcio, na última sexta-feira aconteceu um evento em Ponta Grossa para você apresentar um projeto chamado PG 200. E neste evento você comentou sobre um problema de saúde. Como que está o Márcio Paulic hoje? Pois é, que bom você já me fazer essa pergunta de primeira. Nós tivemos um evento na sexta-feira, né? Na última sexta-feira, onde nós apresentamos de forma técnica o PG mais 200 e, claro, aproveitei o momento também para poder dizer que, da mesma forma que eu me dedico integralmente a tantos assuntos, né? Assuntos empresariais, assuntos agora políticos, ao longo de 6 meses dedicado ao PG mais 200, eu me abdiquei um pouco da minha saúde, né? Fui um pouco displicente. Eu tenho feito um tratamento de saúde desde setembro do ano passado e a minha imunidade reduziu muito. Então eu tenho alguns meses pela frente ainda para poder cuidar da saúde, da imunidade em tempos de coronavírus, né? Então, na verdade, eu tenho realmente alguns momentos aí que eu tenho que cuidar da saúde, mas estou firme e forte para depois, se tudo correr bem, se Deus quiser, poder continuar aí semeando essa semente do PG mais 200 para toda a nossa cidade. Então, momentaneamente, você tira umas férias e começa a cuidar da saúde? Momentaneamente, durante alguns meses, eu preciso sim cuidar da minha saúde para poder me resguardar, porque afinal de contas, não existe pré-candidatura se não existir saúde, né? Em respeito não só a mim, mas a respeito à minha família. Mas ao longo desses próximos meses, com certeza, estarei também aí participando dos debates da cidade, que tanto eu gosto, né? Márcio, após todo esse período de tratamento, de resguardo, o seu nome continua à disposição como pré-candidato à Prefeitura de Ponta Grossa? Olha, eu fiz algumas perguntas na sexta-feira, Igor, nessa nossa reunião, onde tivemos lá várias lideranças, inclusive eu agradeço a todos que estiveram lá. Foi uma reunião restrita, técnica, mas também política. Afinal de contas, lá estavam vários líderes partidários, pessoas que querem ver a cidade de uma forma mais técnica. Não é momento de se discutir pré-candidaturas, alianças, mas sim um grande momento ímpar, se discutir as necessidades, os desafios, as oportunidades, né, da nossa cidade, que vai galgar e vai aí se avizinhar por uma nova década, né? Inclusive, o seu bicentenário está há poucos anos, em 2023. Então, a discussão técnica é o que eu mais gosto. E eu tenho certeza que isso é o que a cidade precisa. Mas existem algumas perguntas a serem feitas. Ponta Grossa está preparada para ter uma gestão técnica? Ponta Grossa está preparada para ter um gestor que realmente seja, que tem que fazer o que tem que ser feito, muitas vezes medidas mais drásticas e até impopulares? Ou Ponta Grossa vai querer ainda um outro, né, prefeito, gestor populista, né? Nós temos aí realmente muitos desafios, principalmente na gestão fiscal e na gestão de pessoas, que precisa ser, talvez, né, discutido ou resolvido, mas com uma equipe muito técnica. E eu já há muitos anos vejo que Ponta Grossa tem uma falta
de uma vertente, de um perfil um pouco mais de governança. Bom, muito se fala do projeto PG mais 200, nas redes sociais você utiliza bastante este termo para divulgar este projeto. O que é o PG mais 200? O que tem dentro deste projeto? Como você planeja a cidade de Ponta Grossa numa eventual candidatura a prefeito de Ponta Grossa? Eu entendo assim, Igor, eu sempre faço a comparação de uma grande cidade com uma grande empresa. Coincidentemente, a cidade de Ponta Grossa tem um orçamento muito parecido com a empresa que eu administro. E eu vejo que existem muitos pontos em comum, nos recursos humanos, na motivação, na meritocracia, mas também no alcance de metas. É essencial que nós possamos perseguir números. E da mesma forma que quando você contrata um executivo para a sua empresa, você não vê apenas o seu currículo, o que ele já fez no passado, quais são os projetos que deram certo sobre o comando dele, mas principalmente o que ele está propondo. Olha, eu vou na sua empresa porque lá eu quero fazer isso, eu tenho esses projetos. Então eu entendo que seja um pré-candidato, seja alguém que discute a cidade, tem que levar esses projetos. Muitas vezes naquele oba-oba e vamos lá, as pessoas até se encantam, muitas vezes pela forma que a pessoa se comunica, se expressa, mas é essencial que as pessoas realmente perguntem quais são as propostas, se são factíveis dentro da realidade fiscal, da realidade de recursos humanos da cidade. E esse é o projeto PG mais 200, que tem, na verdade, um pouco do que fiz quando era presidente da Associação Comercial, que tinha o plano de voo, inclusive a gente chama o PG mais 200 como um plano de voo. Eram 147 metas, das quais 97% nós concluímos. Então eu sou muito motivado a metas, desde a minha vida corporativa, associativista, política como deputado também, que eu concluí as metas que eu me propus a fazer como deputado no Legislativo, e também estou oferecendo para o Executivo. É mais ou menos que um estudo que eu gostaria de estar entregando para a minha cidade, independente de quem seja, quem vai tocar esse trabalho. Mas é uma forma de mostrar à cidade que ela realmente precisa de algo mais de gestão corporativa e menos populista. Bom, Márcio, conta pra gente, há muito tempo você saiu candidato a deputado estadual, já em 2014, você tentou agora uma candidatura para deputado federal. Você é contra a reeleição, correto? Sou contra a reeleição e contra abandono de mandato. Na verdade, muitas vezes as pessoas imaginam que você tem que ter apenas um lado. Eu vejo muitas vezes no Legislativo pessoas votando apenas de um lado porque ele está comprometido com aquele governante. Seja porque tem alguns cargos, porque fez algum toma lá da cá. E muitas vezes eu fui criticado pelos políticos profissionais que o Márcio é em cima do muro. Por quê? Porque, poxa, às vezes ele vota desse lado, às vezes vota do outro. Eu voto naquilo que eu imagino que esteja certo, correto e imagino que seja melhor para a sociedade. Não porque é de um governo, é de outro ou porque tem ideologia. Não existe a melhor ideologia, a minha ideologia é a gestão. Então, muitas vezes, as pessoas têm que parar de confundir um gestor público que se coloca à disposição sem querer fazer carreira na política, do que um político profissional, que galga cada vez mais, então sai de deputado estadual, já vai, de repente, está lá fazendo o seu mandato, vai para prefeito no meio do caminho, e eu até acho isso uma traição em relação à população que votou em você, principalmente em outras cidades. Então eu acredito que não pode ter o carreirismo, tem que ter a renovação, e principalmente o teu lado tem que ser o lado das pessoas, e não o lado deste ou daquele, porque muitas vezes as pessoas se entregam porque tem alguma coisa de favor, algum benesse que recebeu, e aí muitas vezes ele é obrigado a votar naquilo. Bom, em pesquisas no ano passado, em 2019, o teu nome saía em algumas na frente do deputado federal Aliel Machado, outras empatadas, vocês empatados tecnicamente, em outras o Aliel saía na frente do seu nome. Enfim, vocês dois, a princípio, eram os dois candidatos que iriam ao segundo turno. Agora, recentemente, Joselito Canto colocou o nome à disposição para participar das eleições e também o juiz federal Bochneck. Como este cenário político pode afetar essa pesquisa e mudar todo este cenário político? Bom, eu vi mesmo uma reportagem de vocês colocando 21 pré-candidatos. Eu acredito que para a discussão no primeiro turno é importante quanto mais gente sair, melhor. Tem gente que vai sair por ideologia, tem gente que vai sair porque tem um histórico já representativo pela cidade, tem gente que vai entrar apenas para fazer o seu nome, para depois tentar um novo passo. O importante é que cada um apresente, nesse momento, projetos. Isso é algo que, assim, para a cidade é o que realmente interessa.
né? Essa briga, muitas vezes, um entrando na briga do outro, não pode. Nós temos que discutir. Na sexta-feira, tinha vários pré-candidatos a prefeitos no nosso encontro. E dali se vai sair um candidato, se cada um vai ter o seu trabalho, não importa. O importa é que nós possamos estar equalizados em relação a entregar projetos e discutir a cidade. Essa questão de polarização, eu não concordo. E, inclusive, eu acho muito bom a entrada do Joselito. O Joselito ele entrou na disputa logo após saber que eu iria ficar uns 2, 3, 4 meses aí, um pouco mais distante. O Puxinek é um grande amigo meu, vizinho aqui da minha casa. Tenho conversado muito com ele, né? Eu acho que seria um grande nome também para a cidade, tem um histórico muito bonito aqui pela cidade. Então, enfim, eu acho que quanto mais pessoas se colocando à disposição e quanto mais pessoas que não são políticos profissionais se colocando à disposição, seria um grande avanço para a democracia na nossa cidade. Bom, nós sabemos que Márcio Paulic, a família Paulic em si, tem um carinho muito grande e uma proximidade muito grande com Joselito, né? Você disputaria uma eleição com o Joselito ou você apoiaria o Joselito? Como que seria... o que muda com essa entrada do Joselito no páreo das eleições? Primeiro tem que ver a situação jurídica do Joselito, né? Eu acho que durante os próximos meses nós vamos ter essa avaliação e poder analisar melhor, né? A hora que nós tivermos a certeza de que ele realmente pode ser candidato, nós vamos fazer uma análise, né? De se eu saio candidato, se estiver bem de saúde ou não. Aliás, ou não, né? Se eu não estiver bem de saúde, não existe uma candidatura se você não tem a saúde plena, né? Mas eu acredito que ali para o mês de junho, julho, desses 21 candidatos, talvez tenham 6 ou 7 realmente dispostos a entrar, e aí nós vamos fazer essa análise. Bom, há pouco nós havíamos perguntado para o deputado federal Aliel Machado sobre a representatividade em Brasília. Eu gostaria que você fizesse uma avaliação referente a isso. Hoje nós temos Sandro Alex, deputado federal eleito, que acabou aí aceitando o convite do governador Ratinho Júnior para ser secretário de Estado. Temos o deputado federal Aliel Machado, que deve sair pré-candidato, enfim, é pré-candidato e deve se afastar para disputar as eleições municipais. Uma eventual vitória do Aliel, como fica a representatividade em Brasília? Como que você avalia isso, Márcio? Fica, né? Veja, quando eu era presença comercial em 2010, um dos maiores desafios, das maiores bandeiras que nós tínhamos, até inclusive fizemos uma campanha, Santo de Casa faz milagre, tá? E elegeu o Sandro, né? Elegeu o Sandro em 2010, depois de tantos anos sem um deputado federal, era o Afonso Camargo, que nem era de Ponta Grossa. Poxa, foi uma grande vitória para a cidade. Depois, em 2014, eu tive a oportunidade de dobrar com o Aliel, né? E o Aliel se elegeu deputado federal. Então eu posso dizer que parte de Ponta Grossa ter em um momento 2 deputados federais também foi por intermédio de um apoio nosso, né? Não talvez fundamental, mas nós estávamos, né, nesse objetivo de poder aumentar a representatividade. E em 2018 eu pensei, puxa vida, será que Ponta Grossa pode ter um terceiro? Imagina só 3 deputados federais com emendas impositivas, o quanto poderia trazer. Passou um ano, não temos nem 3, nem 2, temos apenas 1 querendo disputar. Eu já tive a oportunidade de falar com o Aliel ano passado, dizendo, Aliel, você realmente vai sair candidato, eu acho que é importante você ficar em Brasília, independente de qualquer situação, mas ele está colocando o seu nome como candidato, tudo bem, né? Cada um faz o que imagina, mas eu acho que Ponta Grossa perde muito da representatividade. Com o Sandro saindo, nós tivemos um deputado federal de Curitiba, quer dizer, não vai dar a mínima para Ponta Grossa. Com o Aliel saindo, o deputado federal que fica no lugar dele, caso ele ganhe o pleito, é um deputado lá de Bituruna, quer dizer, o que vai fazer pela nossa cidade. Então, com esse problema que nós temos de gestão fiscal no município, que nós precisamos correr atrás de verbos estaduais e federais, vamos ter uma cidade que está entre as 70 maiores do Brasil, sem uma representatividade federal. Não adianta dizer, não, eu vou falar com o deputado lá, que sou muito amigo deles. Os deputados puxam a sardinha para sua brasa, para suas cidades. Nós vamos ter uma deputada, por exemplo, aqui em Castro, que puxa mais para a região, e está correta ela, é a região dela. Mas nós vamos ter um problema, sim, muito grande, se nós perdermos mais uma representatividade. Uma eventual vitória sua nas urnas em outubro. Qual a sua principal bandeira? O que você deseja da cidade de Ponta Grossa? Ponta Grossa precisa de descentralização. O PG mais 200 fala muito sobre isso, sobre inovação, descentralização, sobre a simplificação dos processos. Ponta Grossa tem 32 quilômetros de ponta a ponta, Igor. Nós temos serviços públicos todos concentrados no centro. Precisa descentralizar. E existem vários formatos para isso, como também a questão da gestão fiscal. São 2 anos segurando o cinto até onde puder
para que em 2023, nos 200 anos de Ponta Grossa, aí sim a cidade possa entregar um pacote de novas obras, de infraestrutura. Mas tem que se falar a verdade, senão você fica 3, 4 meses como o herói da história, vai lá e se elege dizendo que está prometendo os mundos e os fundos e depois vira o vilão por 4 anos. Muita coisa vai ter que ser reduzida em relação a despesas públicas, tem questões ligadas a comissionados, também outras situações aí relacionadas ao teto de gastos do funcionalismo, sem prejudicar as pessoas e motivando o funcionalismo, dá sim para reduzir os custos, dá para segurar as despesas, dá para buscar um índice de endividamento melhor para a cidade, para que ela possa buscar recursos e aí poder realmente fazer o investimento necessário. Um assunto muito importante e que mexe diretamente com a vida dos pontagrossenses é o transporte público, o transporte coletivo. O próximo prefeito vai mexer com o transporte público porque vence o contrato com a Aviação Campos Gerais. O prefeito Marcelo Rangel recentemente fez um projeto de lei que seria a tarifa zero em Ponta Grossa. Qual o seu plano para o transporte público? Como você idealiza o transporte coletivo na cidade de Ponta Grossa? Primeiro tem que saber diferenciar. O projeto é bom, da tarifa zero? É bom, excelente. Eu sempre brinco, vamos trazer o mar para Ponta Grossa? Quem que não vai querer o mar? Puxa vida, não tem o balneário de Ponta Grossa. É possível? É totalmente diferente. Então, muitas vezes, o que é bom, às vezes, não é possível. Agora, sobre transporte público, com a vinda dos aplicativos, está cada vez mais difícil, o IPK cada vez mais reduzindo. O único jeito é subsídio público, mas depois que reduzir por alguns anos, vai concluir, mais ou menos, vai bater certo em 2 anos, a renovação ou não, né, da aviação, que eu imagino que nós podemos ter que realmente quebrar esse monopólio, mas é importante que o poder público, seja de governo federal, estadual, venha com processo de subsídio, por isso que tem que se economizar muito para poder oferecer para a população uma qualidade maior por um custo bem menor que está hoje. É o único jeito, é a única forma e também melhorar a qualidade, justamente para que as pessoas se incentivem a usar ainda mais o transporte público. Em outras cidades, em outros países é maravilhoso. Em Ponta Grossa nós temos muitas dificuldades. Muitas pessoas perguntam, Márcio, você é um empresário bem-sucedido, tem a sua empresa, inclusive cerca de 200 lojas para cuidar. O porquê um empresário, por que o Márcio se envolveu na política? O porquê o Márcio quer ser prefeito de Ponta Grossa? Falam tanto em ideologia, né? Ideologia é de servir. Eu aprendi com os meus pais, com a minha família, desde o tempo que eu trabalhava pela comunidade, seja da forma associativista, com o Instituto Mundo Melhor, como um deputado que trouxe o Nota Paraná Solidária, que trouxe o Instituto do Câncer, que trouxe tantas coisas boas, né? Eu vejo que uma prefeitura você consegue realmente mudar para melhor a vida das pessoas. E principalmente quando existe um problema lá, que ele só pode ser resolvido por gestores, é o que mais nos motiva. Eu ou alguém que possa chegar lá e realmente fazer o que tem que ser feito, com uma gestão por resultados, perseguir metas, transformar a cidade de Ponta Grossa para estar entre as 100 melhores para se viver, como tantas que tem aqui no Paraná, transformar a cidade em uma das melhores de gestão fiscal, uma das melhores para se fazer negócio, uma das melhores para se trabalhar dentro da prefeitura. Eu tenho essa experiência de que através da motivação das pessoas você pode buscar resultados, que numa empresa é financeiros, em uma prefeitura o resultado é qualidade social para as pessoas. Então eu sei justamente como poderia chegar lá. Então eu acredito que seria de extrema importância termos, não apenas eu, mas outras pessoas, outros gestores preocupados com a nossa cidade. Afinal de contas, vivemos aqui, investimos aqui, nossa família está aqui, nossos filhos, nossos netos. Então nós temos essa obrigação de retribuir à cidade tudo aquilo que ela nos deu. Nós vimos também em redes sociais, que você publicou há pouco tempo atrás, que muitas personalidades apoiam o PG 200, o seu projeto para a cidade de Ponta Grossa. Já existe um estudo ou uma perspectiva de quem seria o seu vice-candidato a prefeito? Porque para montar essa chapa, muito se falou em ser Josi Canto, já foi falado em ser Mabel Canto, Keila Ávila, enfim. Existe já um nome para a sua candidatura, para o fechamento desta chapa? Primeiro, como eu te falei, eu preciso cuidar da minha saúde por 2, 3 ou até 4 meses. Depois nós vamos avaliar se nós temos condição plena de poder estar à disposição da cidade. Ou encontrar alguém que tenha os mesmos princípios e adote parte do PG mais 200. Mesmo que você não saia candidato, você vai participar de alguma forma da eleição? De forma indireta, sim. Acho que você tem que apoiar. Eu só não apoiei alguém, um candidato, lá em 2012, que não tinha Rangel e tinha Péricles. E eu não queria apoiar nem o Rangel,
né, que tinha um compromisso conosco e não cumpriu, e acho muito estranho, muito ruim isso, né? E o Péricles, pelo fato de estar no PT. O Péricles é uma pessoa que eu gosto, mas o PT, e é engraçado, né? Tem muitos que hoje são de direita, mas que apoiaram a vinda do PT em 2000 em Ponta Grossa, né? E eu, em 2012, não tive essa pretensão, porque eu acho que nós temos que ter realmente uma gestão mais eficaz, livre mercado, ou as famílias, né, mais conservadoras, né, conservadores nos seus costumes, e tudo isso eu vejo. Agora, é importante dizer que não se tem hoje nenhum nome de vice, isso se discute lá próximo das prévias, né? Mas é importante dizer que eu fico muito feliz pela participação das pessoas em relação ao PG mais 200. Olha só, Igor, foram 42 mil sugestões, né? Foram 320 mil interações, né, que você entra nas redes sociais e dá uma olhada, quase que a população de Ponta Grossa. Foram 1.800 e tantas ideias que nós trouxemos para a equipe técnica, que fez dentro da adaptação fiscal e de recursos humanos, e se resumiu a 200 e tantas propostas. Essas 200 e tantas propostas talvez não sejam factíveis, todas elas em 4 anos, né? Mas aquilo pode ser colocado, né, para toda a comunidade, escolher ou definir quais seriam as prioridades e aí trabalhar para isso. E, claro, precisa de um grupo, de uma equipe muito técnica, começando de um vice-técnico, passando por todos os departamentos e valorizando o servidor concursado de carreira. Esses sim conhecem o dia a dia da cidade e são esses que precisam ser valorizados também. Como, por exemplo, os professores têm que escolher o secretário de educação, os guardas municipais têm que escolher o chefe da guarda e tantas outras coisas ligadas à área de saúde e segurança que estão no PG mais 200. Bom, para a gente encerrar nossa entrevista, Márcio, você disputou as eleições em 2012 e conquistou 30,01% dos votos. Foram exatos 53.517 pontagrossenses que votaram em você. Em 2014, você foi eleito deputado estadual, na época pelo PDT, com 62.762 votos. Em 2018, para federal, foram 67.125 votos. A gente percebe, lógico, que uma eleição é diferente da outra, porque uma para deputado, o outro para prefeito, mas o seu nome e os seus votos foram crescendo. Você acredita que isso deve-se a quê? Inclusive interessante, né? Porque muitos falam, não ganhou para federal. Eu fiquei entre os 30 mais votados. Tem pessoas que fizeram metade dos votos e estão lá. Esse é um grande problema, né? Não são os mais votados, e sim aquelas coligações. E eu levei um azar que o meu candidato a governador na época desistiu no último dia, né? Então aquilo lá fez com que eu entrasse em uma coligação muito difícil. Mas é realmente uma observação importante, né? De candidato a prefeito, deputado estadual, federal, há um crescimento, tá? Eu acredito que isso é fruto justamente do que as pessoas estão querendo para uma nova política. Não querem políticos profissionais que vivem fazendo carreira e galgando espaços e fazendo das prefeituras trampolim político. Precisa de gestores, aqueles que possam vir, fazer o que tem que fazer e voltar para trás, voltar lá para o seu negócio. Eu, por exemplo, sou contra a reeleição. É 4 anos para colocar a casa em ordem. Volto para a minha empresa. E dá tempo? Dá tempo. Se eu tiver uma boa gestão e um apoio do governo federal e estadual, por isso que também nós temos que pedir para que aumente a representatividade. Nós fizemos aqui em Ponta Grossa, acho que tem mais ou menos uns 10 deputados federais e uns estaduais que fizeram um voto aqui e se elegeram. Nós temos que abrir a cidade para essas pessoas. Hoje Ponta Grossa está fechada, porque aqueles que querem vir investir sabem que hoje quem está lá no poder público do município está fechado apenas algumas pessoas, né, que ele apoia, até em núcleo familiar. A partir do momento que você tiver um prefeito que tem essa independência e essa imparcialidade, a primeira coisa que ele tem que fazer é chamar para uma mesa todos os estaduais e federais que fizeram um voto na cidade e pedir, e aí, cadê o nosso recurso? Isso é uma coisa importante, Igor. Inclusive, eu já fui atrás de recurso em todos os lugares, em todos os representantes e de todas as matizes ideológicas. Já fui atrás de recursos para a nossa cidade, lá atrás da Glaze, atrás do Beto Richa, atrás do Álvaro Dias, atrás de tantos que fizeram voto aqui, nós temos a obrigação. Aí você aparece na foto com esses caras fazem besteira, e aí você fica naquela, olha com quem andas, que te direi quem és. Isso é uma grande besteira. Nós temos que ir atrás dessas pessoas até o dia que a gente descobrir que eles são, né, corruptos. Enquanto a justiça não mostra, vai lá e corre atrás, porque esse dinheiro não é deles.
Esse dinheiro é dos nossos impostos. E se você não for lá, alguém vai de outra cidade e vai buscar. E nós vamos ficar aqui, nossa, olha que legal, né? Para evitar foto. Né? Para evitar foto, nós ficamos aqui, enquanto outras cidades estão crescendo. Ponta Grossa disputava entre Londrina, Maringá, Ponta Grossa. Hoje ela disputa espaço com Guarapuava, Francisco Beltrão, Pato Branco, Moarama, que estão crescendo, Toledo. Parabéns a essas cidades, mas Ponta Grossa, infelizmente, está passando por um processo de declínio muito grande em relação à gestão fiscal. Gente, dos 399 municípios, Ponta Grossa é o número 354 em gestão fiscal deficitária. E é uma das primeiras em arrecadação dela, arrecadação própria. Quer dizer, não é falta de recurso, é falta de gestão. E espero que as pessoas possam olhar nesse formato e não muitas vezes ir no gogó de um candidato que tem uma lábia muito boa e cair muitas vezes na conversa. Bom, nós já íamos encerrar, mas agora que você falou sobre recursos, eu acho que é importante quem está nos assistindo saber. Todos nós sabemos que para conquistar e captar recursos para a cidade de Ponta Grossa, é necessário ter um bom relacionamento com o governo do estado e também com o governo federal. Qual é o seu posicionamento referente ao governador Ratinho Júnior e também ao presidente da República, Jair Bolsonaro? Eu tenho um relacionamento muito bom com o Ratinho, né? Ele foi deputado quando eu também fui deputado. Temos um relacionamento até comercial, né? Ele com a Rede Massa, eu com a nossa empresa, então não vejo problema algum. Nós temos que exigir, sim, do governador algumas questões importantes para a cidade. Hoje, na saúde, por exemplo, a média complexidade é paga pelo município, são quase 50 milhões de reais todos os anos, que poderia ir para a saúde básica, para um centro de especialidade, seja em consórcio ou não. Nós temos que ter uma relação próxima, mas também de respeito, de poder chegar e exigir algumas coisas que é por direito da cidade. E o governo federal a mesma coisa, porque depois de 2 anos da candidatura de prefeito, vem as candidaturas de governador e de presidente. Eles vão querer que o prefeito os apoie. Então, qual é o retorno que eles darão nesses próximos 2 anos para a cidade de Ponta Grossa, que está passando um processo, repito, fiscal muito degradante? É trazer recursos para a nossa cidade, seja numa média complexidade na saúde, para que sobre um recurso para a cidade investir onde precisa investir, ou seja nos recursos do governo federal, diretamente pelo governo, através dos deputados que nos representam aqui em Ponta Grossa e que estão hoje, muitas vezes nem passam por aqui mais, mas que no dia nas eleições estiveram aqui. Muito bem, Márcio, nós estamos chegando ao final da nossa entrevista, assim como nós fizemos com os outros candidatos. Você tem 45 segundos. Eu queria fazer um convite para todos entrarem lá no PG escrito 200, poder lá ter acesso a todos esses projetos, acesso às diretrizes, aos princípios que sempre nortearam a minha vida, numa vida de governança, de empreendedorismo, e que, não satisfeito em praticar isso apenas nas suas questões particulares, veio também colocar à disposição da sociedade o seu nome e que tem, com certeza, feito um bom trabalho. Eu me dedico muito à minha cidade, a ponto até de me ficar um pouquinho até recluso nesse momento por uma questão de saúde. Mas eu gostaria muito que as pessoas pudessem analisar o futuro para a próxima década de forma técnica e que a união de forças prospere e que, se houver divisão, que seja de tarefas. Exatamente, 45 segundos fechados agora. Márcio, em nome do Portal de Ponta, em nome dos pontagrossenses, nós desejamos uma boa recuperação, que você tenha uma recuperação rápida e que você possa sim sair candidato, justamente porque a cidade, este momento de eleição é importante para debater a cidade. Acima de partido político, acima de direita, esquerda, centro, é importante debater os problemas da cidade e este é o momento e você é um forte candidato para isso. Muito bem, muito obrigado. Nem para lá, nem para cá, para frente, sempre. Obrigado.